A paz do Senhor a todos. Hoje eu quero falar de Deus. E quero dizer que Ele é o mais importante. Quando nós estudamos as Escrituras, nós podemos ver que Deus, Ele é o Senhor. E que Ele tem muitos atributos. Ele é justo, Ele é bom, Ele é santo, Ele é misericordioso e Ele tem muitos outros atributos. E estudar quem é Deus nas Escrituras fortalece a fé do cristão. Quando nós estudamos com fé e conhecendo quem Ele é, nós aumentamos a nossa fé. E a Bíblia, ela nos ensina a gente não ter a nossa vida como uma vida que vale a pena por causa de dinheiro, por causa de saber das coisas, por causa da nossa força, mas sim por conhecer o Senhor. Tem uma passagem que fala assim, ó, é Jeremias 9, versículo 24. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então percebe que me conhecer aqui está falando do Senhor. Ele é muito importante, ele é o mais importante e o único que nós devemos adorar. Quando a gente tem que conhecer ele, mas não é vazio. Existe algo que é uma amizade com ele. João 15, versículo 14 diz: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, obedecemos ao Senhor. Mas quem obedece ao Senhor tem amizade com o Senhor. Ele não é apenas o Senhor de quem o serve, mas é amigo de quem o serve. E esse Senhor, ele tem que ser seguido. Mas ele tem porque ele é o próprio dono da vida. Em Romanos 10, versículo 9 diz: Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E tem aqui esse I, né? E em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aí fala, você será salvo. Então, nós temos que crer também na ressurreição de Jesus. É importante, é necessário nós crermos na ressurreição de Jesus até para a nossa salvação. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Ele é Deus vivo e não morto. E nós enxergamos a vida de modo verdadeiramente cristão quando nós conhecemos o ensino da palavra de Deus para as nossas vidas. Nós conhecemos a doutrina do Senhor. E o Senhor nos ensina nas Escrituras o que Ele deixou revelado sobre Ele, sobre seus atributos, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Tem muitos atributos que a gente consegue ter, não igualmente ao próprio Deus, mas o amor. Nós podemos amar, mas Deus ama de modo infinito e nós não conseguimos amar da mesma maneira dele. Ele é justo, mas também do mesmo modo, ele é muito mais justo que qualquer um. Ele é extraordinariamente justo e a justiça dele é inalcançável a qualquer ser por causa do tamanho da justiça dele. E ainda assim nós conseguimos ser justos. Quando nós vivemos uma vida em Cristo, nós somos justos. Mas também tem aqueles atributos que nós não podemos ter, nem de um modo
que se parece com ele. Como, por exemplo, a onipotência. Deus pode todas as coisas. E quando vemos a onipotência, Mateus 19, versículo 6 diz: Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos, isto é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Então, nós não podemos tudo o que Deus pode. Deus, ele é de tal maneira que ele tem, sim, atributos que, de algum modo, ele nos dá quando estamos em Cristo, nós amamos verdadeiramente, ainda que não do mesmo modo que ele, mas tem atributos que não conseguimos, como a onipotência. Ele é todo poderoso. E nem também somos onipresentes. Nós vemos aqui, sobre a onipresença, Atos 17, versículo 27 ao 28, que diz: para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois dele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Percebe? Se mover nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, ele é presente em todos os lugares. E é esse Deus extraordinário e bom que nós temos que servir e vale a pena. Que Deus abençoe a todos.